conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da Vianet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Because the teenage wearing any old folks wasting well. You could see that Pierre, the true little the one was there. And now the young monsieur, madame, have rung the chapel bell. Said I said you fools, you're gonna show you never can tell. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Casa. Nosso assunto de hoje é super importante. Segurança e vamos abordar também alguns outros assuntos aí nessa área, né, Roberta? Sim, bom dia, Larissa. Sim, Larissa, vamos abordar. O assunto é muito importante na nossa casa hoje. Nosso convidado, delegado Denis, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É um prazer. Muito bom poder receber o senhor aqui com a gente, para a gente esclarecer para o pessoal algumas dúvidas nossas e do pessoal de casa também. Com certeza, né? Bom, o nosso assunto principal de hoje, que a gente gostaria de falar, é sobre a segurança aqui na nossa cidade. A gente está tendo uma série de acontecimentos aí, roubos, invasões das casas, e a gente fica um pouco preocupado com essa questão. Como que estão sendo os procedimentos com relação a isso? Olha, segurança pública, nós nunca olhamos apenas em um tipo de vertente, né? Tem uma série de vertentes, né? O crime, na realidade, ele é um fenômeno social, porque é fenômeno social, porque ele ocorre, né, dentro dos seios da sociedade moderna e dentro daquilo que a sociedade diz que é crime, né? De acordo com quando que a sociedade diz? Quando por meio da lei, que é votada por meio dos representantes legais. E quem vota, é bom esse esclarecimento para estabelecer uma conduta criminosa, o que é um crime, né? Dentro desse contexto, o crime é uma parte da segurança. Dentro desse contexto, é o nosso legislativo federal. Então, muitas vezes as pessoas cobram, às vezes, do executivo municipal, do prefeito, do governador, todos possuem a sua responsabilidade. Mas a tipificação de um crime, isso é crime, isso não é crime, no Brasil é responsabilidade da União. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de detalhe, porque muitas vezes tem uma série de ocorrências em que as pessoas têm nitidamente a impressão de que aquilo seria um crime e não é um crime.
Sabe? Então, e a gente trabalha sempre pautado pela lei. Então, nós temos que sempre ter atenção a isso. Então, isso é uma parte da segurança pública, ou seja, a lei que criminaliza e que evita, que é para evitar, né? Lá quando tem lá, matar alguém, pena de, exemplo, homicídio simples, 6 a 20 anos. Isso não quer dizer que a pessoa pode ir lá e matar. Claro. E porque ela só pagar, não. O que se diz é não mate, não se deve matar. Certo. Mas isso é uma parte. A tipificação do crime, ela é uma parte da segurança pública. Nessa parte, a responsabilidade pela legislação é da União, do Executivo Federal. Porém, a responsabilidade pela segurança envolve todo mundo, inclusive a sociedade. A Constituição assim prevê, né, que nas nossas sociedades aí, Claro. na nossa sociedade atual, em que nós adotamos o Estado Democrático de Direito, nós obrigatoriamente precisamos nos guiar pelo que está previsto na lei, pelo que está previsto na Constituição. E nós da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, o Judiciário e a sociedade em geral, nós nos guiamos pelo que está previsto em lei. E quando se trata de segurança, quando se trata de polícia, na realidade nós não temos margem para agir fora do que está previsto em lei. Claro. Por mais que muitas vezes a sociedade clame por algumas coisas em que não há fundamento legal. Então, esse é um esclarecimento importante, porque muitas vezes a pessoa vê principalmente aqui, uma situação, o cara saiu, o cara não sei o que lá, não, aquilo foi cumprido a lei. Certo. Se a gente gosta ou não gosta, É a lei faz que parte. não As cabe a eleições vocês estão aí fazerem. para ir trocarem os deputados e enfim. Então, e do que toca agora aqui a nossa cidade, em geral, esse é o tipo de delito, os furtos, os roubos à comunidade local, né, são os delitos que um dos que mais me preocupa, né? Não é o único. Por quê? Porque ele atinge diretamente aquela população que está ali, que mora ali, e não há sentimento pior do que você se sentir vulnerável, essa sensação de insegurança. Isso é um outro aspecto da segurança. Sim. Tem a segurança em números, tem a segurança legal e tem esse aspecto da sensação de segurança, você sentir-se seguro. Ainda mais hoje num mundo tão globalizado, tão digitalizado, em que as notícias circulam, então cria-se ali uma espécie de ansiedade digital e aquilo aflora para o meio social em forma de insegurança também. E nós moramos num país inseguro. Né? Aqui não é o lugar mais inseguro do país, isso eu garanto para vocês, mas esses furtos, esses roubos, nós sempre priorizamos esse tipo de combate com a nossa equipe, né? E sempre priorizando o atendimento local, né? E a nossa função é essa, principalmente da Polícia Civil. Após ocorrido o delito, a nossa função é investigar e identificar os autores. E doutora, nós como sociedade temos também o dever de colaborar com a segurança, né? Como que, né? Porque o que eu entendo assim que a nossa população, a nossa cidade, o povo é muito de confiança ainda, não se cuida muito, por exemplo, eu deixo a minha casa aberta, carro ali, a gente não tem o hábito de manter essa segurança, de se cuidar, né? Quais dicas o doutor teria para vamos se cuidar melhor, também colaborar com a segurança e não evitar que aconteça, né? Olha, aqui isso é um fenômeno muito característico aqui eu digo pelo Paraná. Eu já sou delegado de polícia há 14 anos, se eu não errei nas contas, 14, quase 15 anos. Então é um fenômeno já muito, e vim de Curitiba. Né? Então lá nós não temos alguns costumes, eu não sei se a gente já sabe, se deixou o carro aberto eles vão te levar. Né? Antigamente tinha os tocas-fitas, os tocas-CDs, hoje já não tem, né? Mas alguma coisa vai sair dali, celular, né? Ou o próprio veículo ou o celular, sabe? Então essa questão não é questão de confiança, né? É que a sociedade, o crime ele foi evoluindo, né? A sociedade também, né? As coisas a serem passíveis de serem tomadas do outro, também hoje tem outros interesses. E isso é muito característico das cidades de interior, sabe? Medianeira passa nitidamente por um processo de desenvolvimento, né? É um local de passagem, nós estamos em uma área de fronteira, nós temos aqui uma população
residente e aquela população volante, né, que vem para trabalhar em Medianeira, sai, vem para estudar em Medianeira, sai. Nós temos aqui entre Cascavel e Foz do Iguaçu, tenho certeza que é o que, né, vem muita gente de Santa Helena para cá estudar, os ônibus, então, ou seja, tem toda uma população volante, gente que vem trabalhar nas empresas que aqui possuem. Obra, né? Então isso tem reflexos em todos os sentidos, econômicos, circulação sociais, e crimes também. E também tem os que moram aqui. Então, ou seja, essas dicas que são coisas que a gente diz. Exemplo, nós temos assim, não são raras vezes que as pessoas tenham seu veículo furtado e está a porta aberta e a chave, quando não está na ignição, ela está ali. Motos, eu já vi em ruas, né? As pessoas deixam a moto, deixam o capacete, deixam a chave, deixam tudo. Infelizmente, essa pessoa não está errada. Errado está quem vai lá e toma esse bem para si, né? Claro. Eu não posso colocar a culpa na vítima, né? Mas a gente morando numa sociedade assim, então você fechar a tua casa, sabe? Infelizmente a gente, né? Sabe, dentro das medidas, e tem algumas coisas que são assim, fechar um veículo, não deixar a chave, sabe? Algumas coisas assim meio, cuidados básicos, né? Que fechar a casa. Vezes a gente não toma, mas claro, é necessário. Tem, porque o Estado, não obstante ele tem essa obrigação de prestar essa segurança, tanto preventiva para evitar o crime, que seria função da polícia, nos nossos moldes aqui no Brasil, da polícia militar, das polícias rodoviárias federais, das rodovias federais, que é prevenir que o crime aconteça, né? Então, na cidade, tem algumas coisas que tem o criminoso também, ele tem aquele criminoso organizado, eu não estou dizendo aqui de crime organizado, mas é aquele criminoso que ele sabe o crime que ele quer cometer, ele sabe a vítima que ele quer. Então, você se prevenir contra esse tipo de criminoso é um pouco mais difícil. Porém, aquele criminoso eventual, o usuário de drogas, que é o que incomoda, que é o que pega um veículo, que é o que entra na sua casa, pega o seu tênis e vai trocar por droga, que é o que furta fio de cobre, hoje o fio é um absurdo, que entra nas obras, pega os equipamentos, vão trocar por droga. Esse criminoso eventual, esse sim entra dentro daquele jargão de que a oportunidade faz o ladrão. Ou seja, tudo que tu puder, fechar a casa, é claro. Hoje, se as pessoas puderem colocar uma cerca elétrica ou alguma coisa que impeça, sei lá, dificulte, pelo menos. Antigamente, não muito antigamente, mas anos atrás eu via pessoas colocando prego, caco de vidro nos muros. Isso comum, né? Há que se tomar um cuidado de uma certa altura, né? Porque tem as crianças, né, e etc, né? Ali tem que ter não pode ter alguns muros baixinhos aí que uma criança possa ter acesso, enfim. Tem que tomar cuidado com isso. Mas até um certo limite ali, acima de 1,80 m, colocar. Gente, esse cidadão, esse criminoso eventual, ele vai olhar essa casa aqui, a hora que ele vê ali, falar que não, ele vai procurar uma outra. Então são cuidados nesse sentido, além de fechar a casa né? E quem puder colocar uma cerca elétrica, imagens, né? Então assim, são pequenas coisas que eu digo que tranquilamente essa pessoa que tem esses cuidados, que pode ter, desde que seja o caco de vidro, o preguinho, sabe, quando você faz chumbado ele, né, para fora, isso aí muitas vezes tira já esse criminoso eventual do raio de circulação. Ele não vai até a sua residência, ele vai procurar outra. Porém, aquele criminoso que sabe o que quer fazer, ele quer ir até uma residência, lá ele quer furtar aquela caminhonete Hilux a diesel, né, que é a mais... Sim. Ele vai se preparar, ele vai aguardar você chegar no momento que você está desprevenido, e ali ele vai te abordar, e esse daí, então, ou seja, só não reagir, então tudo vai depender, mas para essa criminalidade eventual, essas coisas já ajudam. Gente, o bate-papo está muito bom e a gente vai continuar depois do intervalo. Já já a gente volta. A casa da gente é um lugar sagrado. É onde você entra deixando sapato e problema de fora. É onde está o nosso coração. E nossos bens mais preciosos. É onde a gente está seguro. Seguro para relaxar. Estreitar os laços. Regar princípios. E escrever muitas histórias. Porque a vida é feita desses momentos. E são eles que fazem com que a casa da gente vire um verdadeiro lar. Produtos Lar.
Encontrou? Pode confiar. E a Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos, entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Se você quer investir no que há de melhor, precisa conhecer o nosso trabalho. A TBN Móveis Planejados atua com profissionais experientes e os melhores materiais para dar a você. Móveis planejados que deixam o seu local ainda mais lindo. Do orçamento ao projeto, até a finalização da sua obra. Sempre fazendo o melhor para você, nosso cliente. Venha para a TBN Móveis Planejados. Nós, da Evolução Comunicação Visual, produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a Evolução Comunicação Visual. Já estamos de volta, hoje conversando com o delegado Denis. Delegado, eu tenho uma curiosidade de como uma pessoa, qual é a formação, de que forma você se torna um delegado? O delegado de polícia, ele necessariamente precisa ser formado em direito, tal como um juiz, um promotor, um procurador do estado, procurador do município, ele obrigatoriamente tem que ter a formação em direito. É diferente de outras carreiras, por exemplo, um auditor da Receita precisa ter nível superior, um policial rodoviário federal ele precisa ter o nível superior, um agente penitenciário só apenas no nível superior. Então o delegado de polícia ele obrigatoriamente ele precisa ser formado em direito, tá? E além disso ser aprovado em concurso público de provas e títulos daí no âmbito dos estados, cada estado possui a sua polícia civil. Né? Daí a polícia civil que vai organizar o concurso ou por meio de uma empresa especializada. E no âmbito federal, a polícia judiciária da União é a polícia federal, daí eles que vão organizar o concurso deles. Porém, a formação é a mesma. Já para você ser investigador, escrivão de polícia, ou agente da Polícia Federal, policial rodoviário federal, qualquer outro curso superior basta. É muito interessante isso, porque é toda uma jornada, né? Não é simplesmente alguém que é nomeado ou colega de alguém, precisa passar por todo esse processo, inclusive a graduação em Direito, justamente para fazer o trabalho da forma correta. Sim, nós temos tem essa
como eu disse, essa formação, daí depois você vai obrigatoriamente para a escola de Polícia Civil, lá você passa um período de quase 6 meses, né, fazendo uma preparação específica, porque o delegado de polícia, uma das principais funções dele é esse controle, esse primeiro controle de legalidade dos atos do Estado. Nós pertencemos ao Poder Executivo, né? E assim, administrativamente, a Polícia Civil ela é um órgão do Estado do Paraná, pertencente à Secretaria de Segurança Pública, ok? Porém, esse filtro de legalidade, ele nós, quando se traz uma ocorrência, qual que é esse filtro exercido, se aquela captura, né, foi feita de forma correta, né, porque a prisão em flagrante, quem lavra é apenas o delegado de polícia. Então, assim, uma pessoa foi capturada pela Polícia Militar em flagrante. O flagrante, quem vai verificar se é uma situação de flagrante ou não, é o delegado de polícia. Entendi. Tá? E daí nós fazemos esse primeiro filtro, né? Se aquilo está em conformidade com a lei, se ele realmente estava em flagrante, se naquele momento você já vai prender o conduzido, ou se você vai instaurar um procedimento para apurar, né, melhor aquele delito, que muitas vezes há uma dúvida ali, né? A Polícia Militar faz muito bem o seu papel nesse sentido, né, dessa prevenção, ocorrendo uma violação da ordem pública, ocorrendo um crime. Muitas vezes, qual que é o papel deles? Fazem a ocorrência, conduzem até a delegacia de polícia e ali será verificado se ele vai ficar preso, se vai ser arbitrado fiança, ou se será ouvido, será liberado e o procedimento será instaurado, né? As investigações continuarão por meio do inquérito policial. Tudo isso comunicado ao Judiciário e ao Ministério Público. Certo. E não há essa hierarquia, né? São órgãos distintos, nem entre advogado, delegado, juiz, promotor, nem ninguém. É cada um no seu quadrado. Doutor, e quando você era criança, a gente faz aquela tipo de pergunta: o que você quer ser quando crescer? Você sempre quis ser delegado ou você tinha outra ideia de formação? Eu já quis ser tanta coisa, né? Como todo bom menino do interior queria ser jogador de futebol, claro, né? Mas como as minhas habilidades futebolísticas não deu certo. Apesar que eu assisto alguns jogos hoje, né? Eu acho que eu poderia ter investido, né? Ter continuado, né? Mas não, eu nunca fui uma pessoa. Eu sou filho de comerciantes. O meu pai até hoje tem um comércio pequeno em Curitiba, um mercadinho, e já está se aposentando, está encerrando as atividades, ainda bem, né? Porque cansa, né? Chega. E eu sempre fui filho de comerciantes, a minha mãe, e criado com mais 3 irmãos, a gente só era incentivado sempre a estudar. Eu, quando comecei a crescer, fiquei adolescente, eu já sabia que eu não queria ser comerciante, por causa que eu sempre ajudei meus pais, sempre trabalhei junto, e era muito sofrido, né? Assim, sofrido no seguinte sentido: era um tal de acordar cedo para ir para o Ceasa, 4 horas da manhã eu já estava no Ceasa lá de Curitiba, então aquilo ali era cansativo. Eu decidi estudar. Eu sempre, incentivado pelos meus pais, sempre gostei muito de leitura, e eu gostava muito eu sempre gostei de história, além de futebol, né, que a gente gostava. E aí você vai se guiando, mas eu não tinha assim, quero ser delegado de polícia, quero ser... Vai acontecendo, né? E vai acontecendo. Eu entrei na faculdade de Direito e vi uma série de possibilidades que eles tinham, desde advogar. A única coisa que eu precisava à época, que eu tinha decidido que eu faria, naquela época ainda valia a pena fazer concurso público, hoje já não é mais tão atrativo assim, mas naquela época ainda era bem atrativo. E daí eu comecei, daí chegou um certo período da faculdade, eu decidi que eu ia fazer concurso público, dentro dos setores que o direito me permitiu, e advoguei, estudei durante 3 anos e acabei passando, né, passei em outros concursos, né, passei também para delegado de polícia, e na época a situação se apresentou, eu gostei muito e continuei, estou até hoje e não quero trocar de profissão.
Muito bom. Você comentou a respeito dos horários lá do Serasa, mas como que é a rotina de um delegado? Tem plantão também, não tem muito horário fixo? Essa questão de trabalhar no comércio do meu pai me ajudou muito nessa questão de horários, entendeu? Então, tipo, lá como eu trabalhava muito, hoje eu trabalho muito também. Nós também não temos, nós temos os nossos plantões, temos o atendimento, eu sou o único delegado aqui da comarca, então pega Medianeira, Missal e Serranópolis do Iguaçu. E eu tiro o plantão em Foz, em razão da escassez de delegados de polícia, eu ajudo no plantão. Então, quando eu estou de plantão em Foz, atende Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, Itaipulândia, Serranópolis, Missal, até menos Matelândia, até Matelândia, né? Então a gente se acostuma, é uma função muito apaixonante, porque na realidade toda criança quer, eu não disse aqui porque eu queria ser, né? A coisa que eu lembro assim que eu queria sempre que ser jogador de futebol, mas enfim, o resto foi acontecendo. Né? Mas assim, é que nem eu digo, toda criança brinca, né? Que brinca, porque o policial hoje ele é o mais próximo que nós temos diante da sua função daquele negócio da atividade, do herói, né? Do risco. Então isso sempre chama a atenção de qualquer criança, né? Tem crianças que viram padres, né? Mas dificilmente você vê uma criança brincando de padre, né? Né? Sabe? Né? Exatamente. Né? Eu fui coroinha, então não teve então assim, mas não superou o padre. Não. Mas chegou. Então assim, polícia e ladrão a gente está sempre brincando. Então, mas não foi isso, foram as circunstâncias da vida que me foram levando até isso. Eu sempre fui muito tranquilo com relação a profissões, eu queria fazer algo dentro da minha área que eu me sentisse bem e me deixasse feliz. E vir para a região de fronteira, doutor, foi assim uma coisa que lhe chamou a atenção ou aconteceu por acaso? Porque é mais difícil o delegado na fronteira, né? Na realidade, tanto logo feita a Escola de Polícia Civil, na Polícia Civil do Paraná, o nosso estatuto prevê que obrigatoriamente, eu era de Curitiba, né? Eu não nasci lá, mas eu me criei lá. Obrigatoriamente tem que ter 3 anos de interior. E em outras carreiras também é assim. E eu acabei já vindo aqui para a região de fronteira, na minha primeira lotação, sabe? E daí eu também sou professor, né? Dei aula em 2009, eu vim para cá, não para Medianeira, mas aqui para o interior, ali na região de Campina da Lagoa, Ubiratã. E inclusive eu nasci em Campina da Lagoa, fui embora, voltei como delegado, mas enfim, são coisas da vida, né? E daí comecei a dar aula também na faculdade, na faculdade lá em Cascavel, dava aula. E depois, como eu tinha muita atividade dando aula em faculdade, isso há mais de 10 anos atrás, comecei daí dar aula em cursinho, daí eu fui me aproximando mais. Como eu me aproximava mais de Cascavel, eu me aproximava mais, daí eu fui até a Corbélia, depois eu fui a Cascavel, e depois surgiu a oportunidade, por circunstâncias, de assumir Medianeira. Então, são coisas da carreira, uma cidade muito boa, estou aqui há 7 anos já. Veio para cá e não tem mais intenção de ir embora. Que legal. Bom, gente, a gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho, e já a gente volta. A casa da gente é um lugar sagrado. É onde você entra deixando sapato e problema de fora. É onde está o nosso coração. E nossos bens mais preciosos. É onde a gente está seguro. Seguro para relaxar. Estreitar os laços. Regar princípios. E escrever muitas histórias. Porque a vida é feita desses momentos. E são eles que fazem com que a casa da gente vire um verdadeiro lar. Produtos Lar. Encontrou? Pode confiar. E a Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos, entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. A Mãe Tatá é uma loja de produtos sustentáveis, naturais e ecológicos. Itens para casa, cosméticos e linha infantil. Bons brinquedos enriquecem a infância, que pode ser colorida, feliz e
e sustentável. Mãe Tatá Eco Store. Mude os hábitos, mude o mundo. Olá amigos, eu gostaria de convidá-los para essa obra única, inovadora, moderna, chamada Iluminari Work. Esse espaço corporativo formatado para empresas, espaços amplos, flexíveis para você que quer prosperar no seu negócio. São 7 pavimentos distribuídos em salas e ainda um hall de entrada no pavimento térreo, subsolo com garagem e aqui no rooftop, uma área fantástica para confraternização com espaço gourmet e churrasqueira. Mais do que isso, espaço inovador para você prosperar é poder visualizar o pôr do sol da nossa bela cidade. Venha conhecer, converse com um dos nossos corretores na Espaço 3. A Lely Kids é a única loja de Medianeira e região exclusiva em calçados infantis. Trabalha com um mix de marcas que, além da beleza, trazem conforto no calçado. Na Lely você encontra uma variedade de calçados, do bebê até o juvenil. Também você encontra a marca Phuket, uma linha linda de pijamas, moda praia e acessórios infantis. O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças, proporcionando, através do seu calçado, um caminhar saudável, pois toda criança merece conforto nas brincadeiras. Estamos de volta. Doutor, a semana passada eu entrevistei o Dr. Maurício a respeito dos cigarros eletrônicos, dos narguilés. Bom, vamos assistir primeiro a entrevista com o Dr. Maurício, depois a gente comenta a questão legal desses aparelhos. Gente, hoje nós viemos aqui para a nossa mesa de boteco porque eu convidei o Dr. Maurício para a gente falar a respeito dos cigarros eletrônicos. Obrigada por ter aceito, Dr. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui de novo, falando um pouquinho de um assunto tão importante que está tão na moda hoje em dia aqui, entre os jovens principalmente. Uhum. Bom, o doutor dispensa apresentações, já esteve aqui na nossa casa, já é cliente nosso aqui do Conexão TV. Bom, doutor, esses cigarros eletrônicos, que são os vapes, são os famosos vapes, né? Eles podem substituir o cigarro normal. O pessoal costuma dizer que está fumando ele porque vai deixar de fumar. Ele é perigoso para a saúde? Então, esses cigarros eletrônicos, eles têm diversas substâncias, inclusive que os fabricantes não colocam o que são realmente, né? O que tem ali realmente. E os trabalhos científicos até agora não mostraram eles como eficazes para substituir o cigarro normal. Então, o que acontece? As pessoas às vezes começam a usar isso achando que vão conseguir parar de fumar, mas nem sempre isso é realidade. Então, você simplesmente usar o cigarro eletrônico como substituto do cigarro não vai fazer assim, o efeito desejado, que é parar de fumar, se você fizer isso sozinho. Então, hoje em dia tem tratamentos, inclusive pelo SUS, onde você vai fazer acompanhamento médico, psicológico, com terapias específicas, às vezes até um antidepressivo, adesivos de nicotina, coisas do tipo, para você substituir o cigarro comum. Esses vapers, até que provem o contrário, eles só substituem o cigarro por outro. Eles não mudam exatamente aquele desejo de fumar. Na verdade, muitos os jovens, né, estão começando a fumar, nem experimentaram cigarro, nem utilizavam o cigarro, mas estão usando isso como uma modinha, né? Começou realmente como uma moda, já faz alguns anos que os cigarros eletrônicos existem e muitas vezes a propaganda é essa: vamos substituir o cigarro comum que faz mal por um cigarro que não faz mal. Na verdade, não é bem isso, né? Assim, o cigarro eletrônico ele faz mal, sim. A grande maioria deles tem nicotina também, que é o fator viciante do cigarro. E tem outras substâncias ali que são cancerígenas, tóxicas, além do próprio vapor, que é um vapor mais quente também, que a pessoa vai inalar. E isso, inclusive, alguns cientistas dizem que é a porta de entrada para o cigarro. A pessoa se vicia naquele cigarro eletrônico que tem um pouco de nicotina e depois ele precisa de mais e acaba indo para o cigarro
comum, vamos dizer assim, né? Então não é uma saída interessante. Como você falou, assim, ó, é uma moda. Muitos jovens você vê por aí nas ruas, porque como eles soltam vapor, não é fumaça, teoricamente não é uma coisa proibida, né? Então você, mesmo em locais públicos, as pessoas fumando isso. E que não é interessante, porque tem substâncias tóxicas ali também. Sim, ele não tem o fumo, mas tem a nicotina e tem outras substâncias que podem causar problemas futuros aí respiratórios, né? O cigarro comum, além da nicotina, que é o mais viciante, a folha do tabaco tem uma série de outras substâncias ali. O cigarro, esses cigarros eletrônicos, ele costuma ter nicotina e outras substâncias que a gente não sabe. Então, aqui no Brasil, inclusive, é proibido a venda desse tipo de cigarro. A gente encontra em qualquer lugar por aí, você encontra, mas teoricamente é proibido, né? Então você compra. E fora do país tem várias outras substâncias que eles colocam, ervas, um monte de coisa que você pode misturar ali. E a grande questão é assim, como tem alguns aromas no meio daquilo ali, a pessoa acha que está só, vamos dizer assim, entre aspas, cheirando alguma coisa gostosa, perfumada. E na verdade a gente não sabe exatamente todas as substâncias que tem ali dentro daquele cigarro eletrônico. Claro. E existe também o narguile, né? Que o narguile, sim, ele utiliza o fumo e a essência. Então, também não é legal. No passado já até pediram para fazer algumas palestras sobre isso, assim. A proposta do narguile é muito semelhante ao cigarro. A diferença também é que tem essência, mas você fuma, você cheira, você respira aquela fumaça que tem ali. Então, aquela fumaça vai para o pulmão. Inclusive, se faz uma menção, existe na internet alguns memes que colocam você fumando narguilé como se você estivesse fumando 30 cigarros ao mesmo tempo. Então, a quantidade, a pessoa acha, passa pela água, então... Filtra. Filtra. Não é bem assim também. O cigarro eletrônico e o narguilé tem substâncias tóxicas, sim, são viciantes também. E ainda tem a questão agora, quando a gente fala de Covid, que o narguilé ainda você compartilha com outras pessoas. Então, você ainda está correndo o risco de pegar algumas doenças infecto-contagiosas pelo próprio narguilé também. A gente tem uma preocupação, o pessoal inclusive mandou essa pauta para a gente, com relação aos vapes nas escolas, né? Tem muita criança levando isso para a escola. Não é nem um pouco aconselhável, nem um pouco legal que uma criança utilize isso, né? Às vezes ele até nem tem noção do perigo, das consequências que isso pode causar. A certeza que a criança não sabe do perigo. E como a gente, quando era criança, passava propaganda de cigarros na televisão, aquelas propagandas bonitas que estimulavam o jovem a fumar, né? Achando que aquilo era lindo, maravilhoso, os cigarros eletrônicos vai pelo mesmo caminho, né? Assim, você aparentemente você pode fumar em qualquer lugar, pode respirar em qualquer lugar, solta aquela fumacinha como o cigarro, só que entre aspas não tem risco. E na verdade a criança não tem nem noção do que está fumando. E o pior é que assim, os pais dessas crianças acham que está tudo bem, porque se deu isso para a criança é porque eles acham que está tudo bem. E não é verdade. E quanto mais jovem você utilizar a nicotina, eu diria que assim, a maior a chance de você ter uma dependência para o resto da vida, né? Então, não é recomendado para ninguém, muito menos para criança, né? Então, melhor evitar. O senhor tocou num ponto interessante, que o pai deu isso para a criança. Muito dificilmente uma criança vai conseguir comprar isso, até porque é um equipamento que não é barato, né? Então, eu acho interessante que os pais fiquem atentos e pesquisem um pouquinho. Se tiverem dúvidas, pode mandar aqui para a gente também. A gente chama o Dr. Maurício de novo aqui para esclarecer. E ficar atento à saúde, né, das crianças e dos adolescentes. Então, como eu disse, ali tem, na grande maioria, tem nicotina e várias outras substâncias ali no meio que a gente não conhece. Já foram identificadas substâncias cancerígenas nesses cigarros eletrônicos, naquele líquido que se coloca. E assim, a gente não tem noção de todo o perigo que existe ali. A nicotina é um vício e vai levar para o resto da vida, às vezes, né? Assim, a gente vê relatos de pessoas que fumaram e conseguiram parar de fumar, mas que têm vontade de fumar, porque o vício é muito forte, o vício da nicotina é muito forte.
E tem um fator psicológico também, além da questão química da nicotina, tem um fator psicológico também. Então, por isso que a gente fala, o tratamento do cigarro, de você parar de fumar, não basta você usar um substituto como o próprio adesivo de nicotina ou um chiclete de nicotina, mas tem aquele hábito tradicional, a pessoa toma um cafezinho e vai fumar. Então, a pessoa cria um ciclo dentro da vida dela que, assim, vai fazer tal coisa, logo em seguida um cigarro. E isso tem um fator psicológico importante. Então, as pessoas que fumam e pararam de fumar, geralmente diz que se sentir o cheiro de cigarro, às vezes dá vontade. Isso depois de muitos anos sem fumar. Então, não vamos estimular nossas crianças e jovens a iniciar num vício que você não sabe onde vai chegar depois. Né? Exatamente, é o que eu ia comentar agora. O vape ele pode ser a porta de entrada para outras coisas, o cigarro e outras drogas piores, né, doutor? Fora do país, em alguns países mais liberados, existem esses cigarros eletrônicos com substâncias mais fortes mesmo, tá? Teoricamente, então a gente está falando aqui, por exemplo, da maconha. Não é que tenha maconha, mas assim tem princípios ativos ali dentro, em alguns cigarros. Então isso você pode abrir portas para outras drogas ali que a gente não sabe. E o próprio vapor, o cigarro eletrônico, ele aquece aquele líquido, aquelas ervas que estão ali dentro, e isso vai para o pulmão, como o próprio cigarro, né, que você tem o fogo. E esse vapor para o pulmão causa lesões pulmonares também. Então, a gente já viu casos de pessoas que foram parar em pronto-socorro por causa tanto do narguilé como do cigarro eletrônico, e existem relatos de óbitos até. Então, assim, é lógico, aqui a gente não... Eu já vi casos que foram parar para pronto-socorro, mas óbitos eu não vi, mas a gente tem relatos na literatura médica de óbitos por causa disso, porque ele dá uma reação inflamatória no pulmão, inclusive, eu diria assim, semelhante ao Covid, no sentido daquele vidro fosco que se falava muito, né, nas tomografias. Existem casos que, por causa do cigarro eletrônico, tem imagem tomográfica semelhante. Então, a gente fala, qual é a reação que vai dar em cada organismo? A gente não sabe, então é melhor não arriscar. Já vi casos também de explosão e acaba dando danos físicos, né? Por causa... É um aparelho, né? Tem uma bateria, então a gente corre esse risco também. Obrigada, doutor, por vir aqui esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão para o pessoal que está lá de casa. E se você tiver perguntas e tiver mais dúvidas, pode mandar aqui para a gente, que a gente convida o doutor novamente para esclarecer. Não, com certeza, eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso, porque parece uma coisa normal e não é. Então, assim, tendo dúvidas, pode enviar para o programa, a gente vem outro dia, grava, tira essas dúvidas, grava de novo e a gente pode apresentar até alguns dados científicos, que eu acho que não é o intuito do programa, mas sim informativo. Claro. Mas eu acho que é importante todo mundo saber que existe um malefício causado por esse cigarro, sim. Obrigada, doutor. Como o doutor comentou ali na nossa entrevista, a questão da saúde com certeza não é aconselhável, não é recomendável. Mas e na questão legal, esses cigarros eletrônicos, eles são permitidos? Não, há uma permissão por lei, tal como o cigarro é, tal como a bebida é. Eles não são permitidos para menores de 18 anos. Certo. Porque qualquer componente, qualquer substância que cause dependência física ou psíquica, que seja dado para criança ou adolescente, se um adulto der, isso é crime. O ECA, ele prevê isso no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, se a pessoa foi pega em flagrante, né, vendendo tanto o cigarro eletrônico quanto bebida, quanto cigarro comum, né, a pessoa será conduzida até a delegacia de polícia civil. A pena é de 1 a 4 anos, né? Será arbitrada uma fiança, mas para aquele comerciante, inclusive pais e mães. Eu já autuei em flagrante mães, que eles mesmos estavam numa festinha em casa, estavam com narguilé, e causaram ali, por algum motivo, um tumulto, além da criançada, ali, a meninada. E daí a mãe estava tudo ali ali com um narguilé, deu uma perturbação do sossego, enfim, foi todo mundo conduzido até a delegacia. A mãe e os pais que são responsáveis legais pelos filhos
né? Até os 18 anos. Sim. E aqui não adianta o indivíduo ser emancipado. Até os 18. Emancipação é só para atos da vida civil. Ah, o meu filho é emancipado, eu dei uma cerveja, eu dei um cigarro eletrônico para ele, você está cometendo um crime. Ele é um adolescente. Ele possui emancipação para atos da vida civil. Isso aí não é ato da vida civil. Então os pais são responsáveis. Você que está ali mantendo, deixando, é uma responsabilidade legal dos pais. Não aliar, está fumando, mas está aqui em casa. Não, fique em casa, mas não pode. Né? É crime. Você é passível pode gerar de prisão? Já teve situação de autuada, a pessoa recolhe fiança e etc. Daquele que fornece. Claro. Nós sabemos também que os adolescentes hoje eles são extremamente ligeiros, né? Então eles também compram isso daí, tem, e às vezes o último que sabe é o pai ou a mãe também, né? Então nós temos sempre que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porém, além da questão da saúde, sim, causa dependência? Sim, tem nicotina, deve ter alguma coisa nesse sentido ali, ou que simula, né? Não é a nicotina que é o crime, é causar a dependência. Aquilo causa dependência? Sim. Então, se alguém for ali pego ali alguém passando isso ou alguém vendendo isso, está cometendo esse crime. Certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho, não saia daí. A casa da gente é um lugar sagrado. É onde você entra deixando o sapato e problema de fora. É onde está o nosso coração. E nossos bens mais preciosos. É onde a gente está seguro. Seguro para relaxar. Estreitar os laços. Regar princípios. E escrever muitas histórias. Porque a vida é feita desses momentos. E são eles que fazem com que a casa da gente vire um verdadeiro lar. Produtos Lar. Encontrou? Pode confiar. E a Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. A Marasol Kids é uma loja de roupas maravilhosas, onde você pode encontrar desde o enxoval para seu bebê até roupas na moda teen super estilosas. Tem moda para os meninos e meninas. Marasol Kids, há mais de 20 anos vestindo você com conforto e estilo. O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família. Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground, com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Nossas pizzas e porções são uma delícia. Peça em casa ou venha provar aqui mesmo. Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche. My dreams, there's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Estamos de volta. Bom, e como sempre aqui na nossa casa a gente gosta de falar também sobre a mulher, né? Então, hoje a gente não poderia deixar de falar da Delegacia da Mulher. A gente tem uma delegacia especializada aqui em Medianeira? Não, nós não temos. Hoje nós temos delegacias especializadas apenas em cidades maiores. Até por uma questão de estrutura, né? O que não significa que não há atendimento, então claro, são distintos. Delegacia especializada, por exemplo, nós temos a mais próxima especializada em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós temos, Toledo, são só nos maiores, nas cidades maiores. Porém, nós temos aqui em Medianeira um setor especializado, né, de atendimento à mulher. Você que procura mulher será ouvida apenas por mulheres.
E há um projeto da Polícia Civil, já está em andamento, estou aguardando aí o desenrolar dessa situação, de se aprimorar esse setor aqui aqui em Medianeira. Né? Eu já, desde que cheguei aqui, eu criei destacadamente esse setor para colocar a mulher para ser ouvida num local distinto, né? Dos demais, até por toda a situação que envolve o crime ocorrido no ambiente doméstico. E o meu departamento, sim, eu estou aguardando ainda, inclusive com parte desse setor, que seria os antigos SAEM, que é setor de atendimento especializado da mulher, né? Teria uma sala, inclusive formatada, né, com móveis, inclusive com um local para se deixar crianças que tenham vida para ver, porque muitas vezes as mulheres vêm com os filhos para ficar sendo atendido, inclusive com o deslocamento de um psicólogo, de uma psicóloga, né, no caso, para aquele pré-atendimento, porque a violência doméstica, como se diz, o crime, ele é a última, a lesão, o tapa, a ameaça, o xingamento, o desrespeito, ele é uma consequência de uma série de outros atos que vem acontecendo antes. Então aquilo ali, a mulher, quando ela chega nessa última, nessa situação de ter que expor isso, de colocar isso para fora e de pedir proteção, e sabendo que ao pedir proteção, ela está pedindo para o pai, para o marido sair de casa, para o pai dos filhos dela sair, não é uma decisão fácil, nem de se tomar e nem de se manter. Porque porque a gente vê em muitos casos essa mulher acaba retornando. Acaba retornando. Então, ou seja, eu não jamais eu vou criminalizar, o viés da lei de violência doméstica, a lei, né, que está em vigor desde 2006, chamada de Lei Maria da Penha, é a proteção da mulher. Então, tudo ali você visa proteger a mulher, né? Porém, como eu disse, o crime, ele é a última fase, né? Ele é quando todos os outros meios sociais, né, e de proteção, eles não funcionaram mais. A família já foi, porque tem o meio familiar, é um meio, né? A família já não resolve, a assistência social já não resolve, as amizades já não resolvem, né? Então, mais nada resolve. Então, há a necessidade de um acompanhamento, porque não é fácil. As marcas que ficam, filhos, isso interfere na educação dos filhos, interfere na percepção dos filhos com relação ao conceito de família. Então, hoje é uma das batalhas mais delicadas que nós temos a enfrentar. E é um setor muito procurado, doutora, aqui em Medianeira? Extremamente. A gente sempre procura, tanto que em horário de plantão, né? Tirando as situações de flagrante delito, conduções e outros delitos graves, né? Mas tudo que envolve violência à mulher não tem horário. Chegou até a delegacia ou a polícia militar, será o atendimento, será expedido guia, será pedida a medida protetiva, né? Se assim for o caso. Então, é um setor nós temos muito. Hoje, com certeza, se a gente pudesse setorizar a delegacia, eu não tenho dúvidas, é responsável por mais de 2/3 do trabalho da delegacia. Isso eu não tenho. Né? Por isso que eu cobro do meu departamento e ajuda também daqui do município, que já se colocou à disposição para que seja implementado esse setor. Não é que ele já existe, mas que nós podemos robustecer. Sim. Né? Robustecer. Bom, né? Então, ele tem e realmente a violência contra a mulher hoje com relação a números, né? Essa é outra parte da segurança pública. Cuidado com números. A segurança pública em números é um número muito elevado. Bom, as mulheres que estiverem se sentindo nessa situação de vulnerabilidade, que estiverem sentindo agredidas de alguma forma, física ou psicologicamente, então podem procurar a delegacia tranquilamente, que elas vão ser bem atendidas. Sim, nós sempre, é o atendimento de uma situação tal como nós tratamos crianças ou vítimas em geral, né? Não só mulheres, vítimas de crianças também,
especialmente de delitos sexuais, violência doméstica, ela está ali dentro desse combo de atendimento emergencial que nós temos, que você não pode deixar para depois. Né? Inclusive, então a gente está sempre à disposição, tentando sempre colocar esse, né, sempre ela ser atendida por mulher. Nós temos algumas dificuldades ainda, porém eu quero, nos próximos meses aí, eu quero ver se a gente consegue trazer esse setor, porque vindo o setor reconhecido pelo nosso departamento, já virá automaticamente, nós poderemos conseguir uma escrivã mulher, uma psicóloga, né? E para dar todo esse pós. E o pós é muito importante nessa orientação, tanto para ela enquanto mãe, enquanto mulher, e uma série de necessidades que ali advêm. Muito bom, né, Larissa? Muito importante para a nossa cidade de Medianeira, né? Mas falando em Medianeira, Larissa, o que o doutor acha de Medianeira? Como é a sua vida aqui, a nossa cidade, o acolhimento, a delegacia, como é? Olha, hoje eu sou quase um cidadão medianeirense, né? Porque eu já tenho meus filhos, um dos meus filhos é medianeirense, né? Porque só não nasceu aqui por uma questão logística, porque como os familiares da minha esposa são de Cascavel, aquele pós, etc., acabou indo para lá, mas só por isso, né? E nós adotamos aqui Medianeira como a nossa cidade para criar os nossos filhos. Eu estou aqui há um tempo, fui muito bem acolhido, eu me sinto em casa aqui. E o lugar bom é o lugar em que você está feliz, você, com a sua família, com seus filhos que você tem, né? Na verdade, a felicidade não está no lugar, está na cabeça da pessoa, né? Com certeza, mas né? A cidade ajuda bastante, né? Ajuda se sentir bem, sair na rua, as pessoas tratam bem. É uma cidade pequena ainda nesse sentido, né? Não, é uma cidade, ela tem essa... Ela está crescendo muito, mas ainda permanece com aquele clima de cidade do interior, uma cidade acolhedora. E a gente vê isso no povo nosso, né? Sim, é uma cidade aqui com muitas, né? As pessoas, né, são enraizadas, se criam aqui, nascem aqui. Daí os filhos vão para lá, vão para cá, uns vão, uns voltam, uns vêm de fora, que é o meu caso. Exato. Né? Também, mas eu me sinto muito feliz aqui e trabalho, gosto do que faço. E nós estamos sempre à disposição para ajudar, porque é o nosso trabalho, né? E quero ficar por aqui por muitos anos. Que bom, doutor. Muito bom receber o senhor aqui na nossa cidade e aqui na nossa casa também. Bom, a gente teria assunto aqui para mais uns 2 ou 3 programas. Eu acho que sim, Larissa, nós ia longe. Vamos ter que chamar o delegado novamente para conversar mais um pouco. Bom, por enquanto, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas do pessoal lá de casa. Sem problemas, eu agradeço também, é sempre bom, eu não sou muito de aparecer, até porque o meu trabalho não é para ficar aparecendo, é para resolver, né, junto com a equipe, obviamente, ninguém faz nada sozinho, e eu não sou diferente, né, mas eu não sou muito de aparecer, mas sempre agradeço, sempre que tiver algum esclarecimento, se vocês quiserem alguma coisa, a gente que dentro dos nossos limites legais, né, hoje nós temos muitos limites legais, eu estou sempre à disposição. Muito bom, obrigada, doutor, por receber, né, esse convite com tanto carinho e nos atender. Imagina, o prazer é meu. A nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa. Because the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you, was it gonna show you never can tell? Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar.
A Comercial Matelanja possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop.